Estamos aqui de volta com Psicologia em Movimento, né? Hoje nós estamos conversando com a Grace Comberfer, isso, a minha colinha, sobre uma terapia complementar que é o Reiki. Grace, tu estava falando para a gente um pouquinho de como se dá o processo de aplicação do Reiki. Tu poderia continuar com isso que eu te cortei antes no primeiro bloco? Bom, tu estava falando da energia canalizada, sim, né? Tá? Sim. Eu falei do Biosen, né? Falei do sentido da sensação, da energia inteligente, né? Isso nós estávamos falando. Então, assim, mesmo que eu não toque no lugar, o Reiki já age lá. Então, assim, o Reiki ele vai penetrando, ele vai indo, ele vai caminhando, ele vai preenchendo o campo energético, certo? Então, assim, e isso vai proporcionando muito relaxamento. Porque existem algumas posições, e essa lateral aqui, que é onde mais o pessoal curte, né? Que é onde nós polarizamos, né? A gente equilibra Yang, Yin, positivo, negativo, feminino, masculino, né? Nós equilibramos. E isso acaba que existem alguns estudos dentro da área do Reiki. O mestre Johnny De Carli, que é um mestre brasileiro, que tem bastante cancha no negócio, ele tem um medidor de estresse que ele submete quando ele vai fazer a aplicação de Reiki nos cursos de mestrado. E ele submeteu alguns, tem no YouTube se tu procurar isso. A pessoa deita e começa a receber Reiki, daí ele faz a medição de pressão, batimento cardíaco, frequência, enfim. É cheio de um negocinho assim. Daí a pessoa deita e ele tá lá, daí tem um estresse nível tal. 5 minutos ele aplica o Reiki, já cai. 5 minutos, já cai. A pessoa vai entrando quase que num estado alfa. E isso não tem como não impactar nos níveis de estresse. Né? Então, tu vai dia após dia, né? Cada sessão, a pessoa fica em torno de meia hora, 40 minutos, né? Deitadinha, sereninha. E isso vai aumentando o Ki, né? Reiki, né? Então, vai aumentando o Ki, vai aumentando a energia vital. E isso impacta muito fisicamente, né? Porque o teu corpo, ele tá sorrindo. Cada célula do teu corpo voltou a receber luz, né? E claro que o Ki do Reiki é do Reiki, né? Nós poderíamos falar de Ki solar, né? Então, a gente poderia parar no sol e intencionar a absorção de Ki. Sim, podemos. Não é só no Reiki que existe o Ki, isso é importante, né? Tu trouxe agora essa questão da pessoa ficar... o Reiki tu recebe deitada, né? Sim. Geralmente assim. Na verdade não é uma regra, né? Tu Tá, pode aplicar Reiki sentado, tu pode aplicar Reiki em pé, tu pode... Mas a pessoa, ela mas fica... pra relaxar é melhor, ela né? fica mais relaxada. Até eu estava me lembrando agora um detalhe nos estudos, que justamente eles fizeram, as pessoas deitaram, aí tinha aquele questionamento, tá, mas se eu ficar deitada, naturalmente eu já não vou ficar menos estressada? Era onde a minha pressão naturalmente já não vai baixar? Aí justamente foi aí que deu a questão, porque as pessoas estavam deitadas, algumas recebendo Reiki, outras não, né? E aquelas que receberam, as que ficaram só deitadas também baixou o nível, claro, tu estabilizou, tu não tinha uma atividade física, mas as que receberam tiveram uma diminuição muito mais, se fala estatisticamente significativa, não é que só de mil de uma forma significativa dentro de estatísticas, né? Mas tu percebe, isso que chamou atenção. Tu percebe, Mara, que às vezes eu brinco assim com os meus clientes que o soninho do Reiki é diferente, tá? No entanto, que tem assim, a gente usa de referência que uma sessão de Reiki, ela equivale a 8 horas de sono bem dormido, que poucas pessoas têm qualidade de sono hoje, né? Então, 8 horas de sono bem dormido, então é restaurador. Né? Então, tu vai ter aquele soninho, que na verdade tu não entra num estado profundo, né, de sono. Mas a gente nem quer sair da maca. Exatamente. Né? Eu sempre falo assim, eu recebo propostas de ficar na maca lá. Grace, os últimos horários, aquela que Grace, me acorda às 6 da manhã. Me deixa aqui mais um pouco. Alugar a maca do Reiki. Exatamente. Isso que é uma maca dura pra caramba, vamos combinar, né? Não é nem cama confortável. Não, mas ela é fofinha. Uma coisa assim também, Grace, assim, porque a gente... quando a gente bota a palavra Reiki, né? No Google. No Google. Aparece tanta coisa, né? E uma coisa que chama atenção, que eu acho que tu falou uma palavra antes importante, que tu falou que tu queria trazer à tona de novo, né? A palavra cura. Porque tu lê, até, e não é uma interpretação minha, porque a gente conversa sobre isso em vários campos, assim, as pessoas, alguns não prometem, né? A cura da depressão, a cura da ansiedade, a cura do não sei o quê. E eu acho que isso é uma coisa assim, que chamou atenção quando eu conversei contigo, quando eu te falei do programa,
é que tu trouxe bem claro, isso é uma terapia complementar, né? Então, como que alguns profissionais que trabalham com isso podem prometer uma coisa que não um complementar, uma coisa que vocês não dá conta. A psicologia muitas não dá conta, né? Casos graves de ansiedade e depressão, as pessoas vêm, eu não quero tomar remédio. Eu digo, olha, sinto muito, mas o teu caso seria muito bom tu passar para uma avaliação psiquiátrica, porque eu acho que o teu caso precisa de uma medicação. Perfeito. Porque a psicologia não dá conta de tudo. Perfeito. O remédio não dá conta de tudo, né? A medicina, às vezes, não dá conta de tudo, porque as pessoas morrem. Sim. Boa, muito bom. Entende? Não, as pessoas morrerem, né? Mas boa essa tua colocação. Sim, porque então, a gente nem tem tudo que ter cuidado depende com o que a da gente. gente lê, porque as pessoas estão tão desesperadas que elas embarcam em qualquer coisa. Uma imersão no final de semana, você vai curar a sua depressão, você vai não sei o quê. Eu digo, gente, aí eu fico pensando, eu vou rasgar meus diplomas todos. Por que eu estudei tanto? Né? Se uma imersão no final de semana, tu... Resolveu a vida. Por que as pessoas pagam terapia 1 ano, 2 anos, se elas podem no final de semana? Ou podem tomar remédio? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito. Então, eu queria trazer de novo a palavra que tu usaste, até tu disseste que queria trazer de novo também isso. O que a pessoa pode buscar no Reiki? O que o Reiki pode, de fato, oferecer? Né? De forma ele pode ajudar? O que acontece, Mara? O Reiki, ele permite uma conexão com a nossa verdadeira... com as nossas verdades internas, tá? Ele oportuniza autoconhecimento. A palavra cura no contexto da terapia holística, eu vou falar, né, da Grace, do que eu trabalho, claro, né? Sim, claro, sim. Ela entra num contexto holístico, é geral. Então, assim, com o Reiki, né, e com as técnicas que eu facilito, né, também com a constelação, enfim, mas aqui nós olhamos para algo. Né? O Reiki, ele te conecta. Eu gosto de dizer assim que o Reiki é como se houvesse um curto-circuito e o Reiki fosse o condutor. Ele vai unindo, né? E depois aquilo fica forte. E tu vai te fortalecendo, por isso complementando a medicina tradicional, complementando a psicologia, a psiquiatria, complementando tudo. Inclusive eu tenho clientes que eles recebem Reiki meu, barra de axis de outro, auriculoterapia de outro, acupuntura de outro, psicologia de outro, entendeu? Ele vai por vários caminhos, né? Só que a cura acontece quando ele decide, Isso é a autoridade do cliente, né? Nós, como terapeutas, nós facilitamos. Nós dissemos assim, olha só, pode ser mais fácil, tu pode caminhar por aqui, mas quem traça o caminho, quem levanta e vai, é o cliente. Sim. Não tem como prometer cura, porque não depende de mim. Exatamente. Né? O Reiki facilita, mas ele não... E nós, como psicólogos, a mesma coisa, assim, porque as pessoas vêm com uma expectativa de que, por exemplo, pessoas que têm um transtorno de ansiedade social, por exemplo, né? E às vezes tem uma questão de personalidade também, que acaba contribuindo para esse desenvolvimento. E elas, tipo, qual é a tua expectativa na terapia? Eu quero ser uma pessoa totalmente zen. Eu disse, olha, sinto muito, mas... Né? A gente não pode negar quem nós somos. Né? Exato, né? Porque tem a nossa natureza. Tem coisas que, de repente, foram desenvolvidas ao longo da tua vida que a gente pode tratar. Tem coisas que são muito mais de essência, de personalidade. Não que não possam ser tratadas, mas assim, eu quero ser totalmente zen. Bom, eu, como psicóloga, não posso prometer isso, né? E aí entra uma pergunta que a gente faz muito assim para as pessoas. Tu está disposta a abrir mão daquilo que te adoece para ficar bem? Porque às vezes a gente quer ficar bem, mas a gente não quer. Como é que tu me disse outro dia no café? Os meus monstrinhos favoritos. Ai, meu monstrinho. Eu não quero largar meu monstrinho. Exatamente. Porque a gente ele é meu, né? Ele é nossa zona de conforto, a dor que a gente conhece, são os nossos monstros. Exatamente. Como que eu vou viver sem meus monstrinhos? Mas eu quero ficar bem. Ele tá ali me mordendo o tempo todo. É que eu já acostumei com essa dor, né? Mas eu quero ficar bem. Pois então, assim, a gente não promete assim, não, eu consigo até uma parte, o resto é onde contigo. me cabe, né? Aí uns perguntam assim, mas eu vim aqui para tu resolver meus problemas. Então, uma coisa eu digo, olha, às vezes tem um tom de brincadeira, eu digo, olha, eu posso te ajudar a que tu resolva teus problemas, mas, né? E aí, até não dá para brincar de Deus, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter também com que a gente vai buscar as expectativas das pessoas, dizer, até onde a gente pode ir. E isso me assusta um pouco quando eu vejo, porque pessoas muito fragilizadas, as pessoas quando têm um senso crítico, elas filtram tudo isso, né? Sim. E elas escolhem um profissional, elas escolhem alguém com referência. Mas a gente sabe que essas pessoas estão tão debilitadas, tão fragilizadas,
que elas vão para qualquer, né, coisa que prometa uma salvação para elas. E na maioria das vezes, quando nós nos fragilizamos, nós ficamos um pouco infantis, né? Então nós acreditamos em tudo. Nós ficamos inocentes, assim. E a pandemia trouxe expôs algo muito forte, que é o olhar para dentro, né? E a gente teve tempo de olhar para dentro, né? E isso trouxe algo muito forte, né? As pessoas se perderam muito com esse olhar para dentro, porque a gente estava olhando tanto para fora, estava tão mais fácil levar a vida, né? E quando a gente começou a olhar para dentro, viu que tinha bagunça, e aí faz o que com a bagunça? Né? Então expôs isso, e acaba que daí neste contexto também entraram muitas técnicas revolucionárias, salvadoras, e, enfim, né? Milagrosas. Exatamente, quando na verdade não existe, né, Mara? Não existe, eu sempre digo assim para os meus clientes, não existe anestésico emocional, não existe pó pim-pim-pim, né? Não tem aquela coisa assim, instantâneo. Né? Tu vai construindo. Então, o reiki, ele complementa as outras técnicas, né? Tudo que hoje existe no SUS, né? As PICs, né? Que é o Programa Integrativo Complementar da Saúde. Então, existem técnicas, a aromaterapia, o reiki. Inclusive, tem no Hospital da Dor, em São Paulo, uma ala de reiki para dor crônica. Né? Porque ele tem a parte física muito forte que traz relaxamento. Então, assim... Tá, Grace, tu estava trazendo essas questões das várias técnicas, coisas milagrosas que estão nos oferecendo, né? E do quanto a gente precisa filtrar, o quanto a gente precisa ter cuidado com isso. E a gente estava falando também sobre a questão da fragilidade, né? De como as pessoas estão frágeis e quanto mais fragilizadas elas estão, mais elas estão abertas para essas coisas todas, ficam mais infantilizadas. Sim. Tá. Então, assim, quando nós vamos buscar uma técnica, a gente se expõe, a gente se abre. E nesse momento a gente precisa, nós como terapeutas, precisamos ter um cuidado muito grande para sabermos o nosso lugar naquele momento. Tá. Né? Para que o cliente ele não veja a terapia como uma muleta, né? Então, e sim como uma ferramenta de empoderamento, né? Para que ele se erga e trace os seus caminhos. Isso é uma coisa que vai ao encontro do que a gente fala dentro do consultório mesmo, que as pessoas dizem, quanto tempo eu vou ficar contigo? Quanto tempo de terapia? Aí eu sempre digo, o tempo necessário para te aprender a caminhar sozinha. Perfeito. Porque o nosso trabalho também... Não é cartesiano, né? Não tem como engessar, né? E até a técnica, a TCC, que é a contínuo comportamental que a gente trabalha inclusive com tarefas de casa, para a pessoa em casa já pegar aquela prática, aquele exercício de pensar sobre suas coisas, escrever sobre suas coisas, tentar no dia a dia, no final do dia, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, o tempo que tu conseguires, senta e pensa sobre. Que é o que tu faz aqui no consultório, tu pensa e fala sobre. Para tu aprender a fazer isso já sem ter a intermediação do terapeuta. A gente vai preparando a pessoa para andar sozinha. Uma outra questão, assim, que dentro da psicologia a gente notou muito, o aumento de busca por ajuda em termos de saúde mental na época de pandemia, né? Como é que foi para ti isso? Nossa, tu percebe direito, eu percebi, assim, um aumento do público. Antes era um pouco mais assim, muita mulher, né? Porque nós temos uma facilidade, né, de olhar para dentro. Somos mais abertas a olhar, a falar de emoção, né? E eu percebi que agora não é mais só mulher, não. É homem, é criança, é adolescente. Então, assim, o público, ele abriu, né? Todo mundo... e eu lembro, assim, no início, lá em março do ano passado, abril do ano passado, um meme que falava assim, agora nunca se ouviu tanto falar de reiki à distância, todo mundo quer fazer reiki à distância, nunca ouviu falar tanto de terapias, né? Barra de Axis, Theta Healing, enfim, porque todo mundo começou a perceber, não, peraí, eu preciso olhar para dentro, né? E acabou que daí teve uma explosão de busca, então, isso segue ainda, né? E essas que tu falaste agora são todas terapias complementares? Complementares, todas complementares. Todas trabalham, claro, as barras de Axis, né, e o Theta Healing trabalham em níveis diferentes, né. O Reiki é Reiki, tá, Mara? O Reiki, ele não tem comparação. Até o Zui, existe uma entrevista a única que tem documentada que o Zui Sensei deu, quando ele fala que não existe comparação ao Reiki. Isso ele falou lá atrás, em 1900 e Guaraná com rolha. Ele não tem como comparar, e hoje segue, tá? Não tem como comparar o Reiki a outras técnicas. Reiki é Reiki. Pois bem, Grace, assim, eu queria agradecer pela tua presença. Tá? Já. Nossa, passou. Assim, quem tiver curiosidade, quem não conhece, quem nunca passou por uma aplicação de Reiki, qual é o tempo? Uma aplicação, tá. enfim.
Fica o convite para experimentar, né? Para ter sua própria opinião, por que não, né? E se tiverem curiosidade para ler mais sobre o assunto, podem fazer uma busca, né? Entra no Google lá e coloque Reiki, estudos científicos. Nossa, Algumas pessoas têm uma necessidade de uma questão de uma comprovação científica, né? Daquilo que vai se sujeitar, que eu acho que é bem legal também buscar informação, porque tanto sobre o profissional, sobre a técnica a qual a gente vai submeter, sobre o tipo de terapia que a gente vai fazer. Isso é muito rico, hoje em dia cada vez mais pessoas já vêm, eu sei que tu trabalha com tal coisa funciona assim, assim. Eu disse, que legal, tu já tem todo o entendimento. Isso é muito bom, assim, a gente procurar para a gente poder ter um pouco mais de filtro também daquilo que a gente vai contratar para a nossa vida, para pessoas que a gente vai contratar para tratar a nossa saúde mental. Então, obrigada, Grace, pela tua participação, obrigada a todos vocês que nos assistiram. E fica o convite para assistir, então, o próximo Psicologia em Movimento, que a gente vai falar a partir da semana que vem sobre suicídio. Certo? Muito obrigada a todos.